Noite a todos, amigos corretores e corretoras. Mais uma semana se iniciando, estamos aí perto do encerramento do mês. Hoje eu vou receber um convidado especial, um amigo de longa data, um profissional fora da série. Seja muito bem-vindo, Henrique. Henrique, é um imenso prazer estar trazendo você para essa live hoje. É um cara que eu admiro, um cara que me ensinou muito no mercado imobiliário ao longo dessa trajetória como corretor de imóveis, como empresário. Tive o privilégio de cruzar o caminho do Henrique. O Henrique hoje, além de ser meu consultor financeiro na área de consórcio, a gente já fez muitos negócios juntos, já resolveu o problema de muitos clientes, né, Henrique? Já fizemos ali várias tratativas onde a gente conseguiu encaixar para o cliente uma carta de consórcio e o cliente realizou o sonho de comprar o seu imóvel. Já fizemos aquisição de consórcio para investimento, formação de patrimônio, equity, tudo que vocês já imaginaram, home equity. E hoje recebeu o Henrique aqui, que é um profissional que eu considero fora da curva, será um prazer. Então, Henrique, seja bem-vindo. Se quiser se apresentar para o pessoal aí, contar um pouquinho quem é você. Maravilha, Inácio. Obrigado, cara. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Primeira coisa, estão me ouvindo bem? Tá chegando bem o áudio aí? Muito bem, aham. Maravilha, maravilha. Pô, com uma apresentação dessa, fica fácil falar, né? Mas é verdade, Inácio, a gente já tem uma parceria aí de longo tempo, né? Iniciamos com essa busca que todos nós profissionais temos de atender os clientes da melhor forma possível. Eu estou na Demicon há 17 anos já, e já tenho uma parceria com o Inácio por 10, 11 anos já, né, Inácio? Um tempo já considerável. E nasceu, né, talvez para atender uma demanda que hoje muitos corretores ainda tenham, né, que é o crédito, que é o dinheiro para aquisição de seus imóveis, formação do seu patrimônio. E depois se estendeu, né, para a formação do patrimônio do Inácio, na sua pessoa física, Orlandini, grande parceiro também, né, da Imóveis de Primeira, e muitos outros corretores que tornaram também nossos clientes e entenderam, viram o quanto essa ferramenta do consórcio pode ser um grande parceiro para a formação do patrimônio, renda futura, aquisição de bens. Então, muito legal essa nossa parceria. Estendendo um pouquinho, né, sou, como sou Henrique Rodrigues, sou formado em administração, trabalhei 10 anos em banco, né, sempre na área de investimentos, e estou há 17 anos na Demicon. Então, uma longa história aí com o consórcio, né, mercado imobiliário já há 25 anos e 17 anos da Demicon, uma longa história em consórcio. Então, temos bastante coisa boa para compartilhar com os nossos amigos, parceiros, corretores aí e clientes que possam estar interessados aí num assunto muito importante, que é aquisição de patrimônio, formação de patrimônio e renda futura. Com certeza. E quando o assunto é imóvel, né, meu amigo Henrique, a gente está falando de um sonho do brasileiro. E após o brasileiro realizar esse sonho, ele é natural, é cultural ele investir em imóveis para formar patrimônio, construir renda passiva, para um dia se aposentar e ter uma tranquilidade financeira, o que é o que a gente chama de independência financeira. E quando a gente fala de vender para investidor, a gente está falando de construir teses imobiliárias, né? Porque a aposentadoria imobiliária você pode construir de algumas maneiras. E hoje nós vamos estar aqui trazendo a tese de como construir uma aposentadoria imobiliária através da Demicon, que é uma das maiores empresas do Brasil. A Demicon explodiu nos últimos anos, né? Vocês cresceram muito, o consórcio aí dominou, onde a gente anda, em Curitiba principalmente, tem uma loja da Demicon. Hoje você é um franqueado da Demicon, lá da Avenida Kennedy, né? Da Presidente Kennedy. É um formador também de pessoas, é um líder. Tive o privilégio de atender alguns clientes com você, e eu falo muito que antes da gente atender o cliente, a gente precisa se conectar com o cliente, a gente precisa criar conexão. E você é um cara que joga muito bem nesse meio de campo. Eu aprendi muita coisa com você, e hoje é o que eu quero trazer aqui para o nosso time. Pessoal, eu vou fazer uma introdução, né, de como construir essa aposentadoria imobiliária, e acho que essa visão serve para vocês, corretores. Estou vendo aqui a Wilnix, parabéns pela venda, Wilnix, estou vendo a Celita, estou vendo a Thalita, estou vendo o Vasconcelos. Pessoal, hoje o objetivo dessa live é o seguinte: o consórcio ele é tão fácil de adquirir
que o próprio corretor pode comprar e ter a experiência de formar o seu patrimônio através do consórcio e fazer um planejamento de vida através do imóvel, através do consórcio, de 5, 10, 15 anos. Ó, tô vendo meu amigo Orlandini. Orlandini, você como um bom investidor em consórcio, quer dar um recado para o pessoal aí antes da gente começar? Inácio, boa noite, Henrique, tudo bem? Eu sou das antigas, eu sou da época da Ademilar, né? Para ver como o investimento está aqui, ó. A grande parceria que nós construímos aí nos últimos anos. Parabéns pela sua trajetória e realmente é muito importante transitarmos, né, nesse meio do consórcio. Eu vejo muitas vezes o corretor preocupado, o cliente querendo uma solução e o consórcio, como você vai apresentar hoje, eu tenho certeza, é uma das grandes opções aí no nosso mercado. E assim, Henrique, a gente está vindo de uma série muito forte de como vender para investidor, trazendo noções sobre taxa Selic, macroeconomia, risco versus retorno, o risco Brasil, tudo que engloba uma tese de aposentadoria imobiliária. E quando a gente fala do consórcio, é uma das maneiras, né? Então, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, eu não poderia deixar de falar um pouquinho aqui das minhas redes sociais. Pessoal, quem ainda não segue o nosso canal no Spotify, a gente tem muita aula gratuita, é só você escanear ou digitar lá Chama que Vende. A gente começou no mês de fevereiro um projeto de ensinar vocês a fazer venda consultiva, tem 9 aulas gratuitas lá no Spotify, é só você escanear, começar a seguir, avaliar a gente com 5 estrelinhas e compartilhar o conteúdo e pegar papel e caneta, porque sem papel e caneta na mão não se aprende, né, Henrique? Verdade, verdade. Conhecimento sem ser aplicado não serve para nada, né? Exato. Então, E aí outra provocação que eu quero fazer para vocês é o seguinte, pessoal, hoje um corretor de consórcio, se ele vende consórcio para um cliente, o que esse cliente vai comprar com um consórcio? Imóvel. E eu gravei, Henrique, um episódio com o meu barbeiro que eu falo sobre a operação volante. O que é a operação volante? É o corretor transformar a sua rede de relacionamento em um canal de indicação de clientes. Ele criar um ecossistema de indicação. E dentro da barbearia, hoje, passa empresários, médicos, juízes, advogados, e ali eu provoquei o meu barbeiro a me indicar clientes. Inclusive, ele é o barbeiro do Fleme, é o barbeiro do Orlandini. Então, a gente conta essa história no episódio, onde cada corretor tem direito a 10 estagiários, segundo o Cresce Paraná. É isso mesmo. Cada corretor tem direito a 10 estagiários. Pessoal, vão para a rua, façam parceria com os vendedores lá do Henrique, peçam indicação, porque quem compra consórcio contempla a carta para comprar imóvel. Não deixe de seguir o nosso canal, vai sair conteúdo novo essa semana para vocês, tá, pessoal? E o banco quer que você acredite que financiar em 30 anos é o único jeito de investir em imóvel. Mas se você andar hoje na imobiliária, parece que só existe o financiamento imobiliário hoje, é a única maneira de adquirir imóvel. E eles estão errados. Hoje você vai descobrir o caminho que os grandes investidores usam de verdade para construir patrimônio e aposentadoria imobiliária. Antes de eu trazer o nosso convidado especial, eu quero te dar uma base importante. Tudo que o Henrique vai falar hoje aqui faz mais sentido depois que você entender o conceito que eu vou te mostrar agora. O que é aposentadoria imobiliária, pessoal? Entenda o conceito por trás do patrimônio que você trabalha. Não é sorte, não é herança, não é financiamento de 30 anos. É quando o seu patrimônio começa a trabalhar para você. Imóveis gerando renda todo mês, substituindo o seu trabalho. O dinheiro entra independente se você trabalha ou não. Imóveis gerando renda todo mês. Corretor, imagine você construindo a sua carteira de imóveis e esses imóveis gerando renda através da alocação. Sim, é possível, porque o corretor, ele depende da sua produtividade para ganhar, para viver. E se você começar a planejar a sua vida financeira para os próximos 5, 10, 15 anos, o Henrique vai te mostrar aqui o caminho para você já pensar na sua aposentadoria imobiliária, porque nós, corretores, não temos o INSS, certo, Henrique? Vamos lá, por que o brasileiro escolhe o imóvel, pessoal? O brasileiro hoje, ele confia muito no imóvel, porque isso já vem lá de outras gerações, né? Você escutava lá do seu avô, quem compra terra não erra. Provavelmente você já escutou isso de alguém, de algum cliente. Por que o brasileiro escolhe imóvel?
é um ativo tangível, você vê, você toca, você controla. O imóvel, gente, é uma moeda forte, é um ativo que valoriza, né? O imóvel te dá proteção contra a inflação, o valor dele é preservado ao longo do tempo. Além disso, ele gera uma renda mensal através do aluguel e da renda passiva. Ele valoriza crescimento constante do patrimônio. Então, independente de tudo que está acontecendo, das guerras, a macroeconomia, o imóvel, ele tende a valorizar. Por quê? Porque próximo àquela região, a região está crescendo, está tendo serviço, está tendo investimento para que as pessoas vivam melhor em torno daquele patrimônio. E por último, ele é um patrimônio familiar, que ele passa para outras gerações. Então, as pessoas, no final da vida, constroem um patrimônio para deixar para os seus herdeiros, para os seus filhos, para os seus sucessores. Imóvel não é gasto, imóvel é estratégia. Construa seu patrimônio com inteligência. As teses para construir um patrimônio. Vamos lá, gente. Nós, corretores de imóveis, vendemos muito, comercializamos muito imóvel na planta, que é a compra antecipada, mais a valorização até a entrega, que é o que a gente vende todos os dias aqui na Imóveis de Primeira. Segundo, é aquele cliente que busca uma alocação do imóvel já pronto, é um cara mais conservador que quer rendimento anual imediato, ou short stay no caso, né? No caso, o cara contemplou uma carta de consórcio lá de 500 mil, 1 milhão, ele já quer comprar algo pronto para poder rentabilizar imediatamente. O terceiro perfil de tese imobiliária, gente, é revenda. É aquele cliente que compra o imóvel no período de obras, valoriza e você, corretor, revende para ele antes da entrega. Quarto lugar, a quarta tese de como se construir uma aposentadoria imobiliária, é através dos apartamentos compactos, Carla. Alta rentabilidade atrelado a uma gestão profissional. A gente deu aula aqui nas últimas lives sobre gestão patrimonial profissional de apartamentos compactos. E por último, é o consórcio, onde você tem uma disciplina, né, de controle financeiro atrelado a um patrimônio sem juros abusivos. É um planejamento de vida. E essa estratégia o Henrique vai revelar hoje para vocês. Investidor de verdade combina estratégia para maximizar seus resultados. Investidor de verdade combina estratégia, viu, pessoal? Vamos lá, consórcio imobiliário, uma ferramenta estratégica. Sem juros abusivos, taxas de juros taxas justas, transparentes, disciplina financeira automática, pagamentos programados, planejamento ao longo do prazo, construção gradual. Constrói patrimônio sem capital à vista. Isso é muito, muito legal, né? Porque você não precisa ter um montante à vista nem entrada. Entrada acessível, muitas vezes até parcelada, usado por grandes investidores, essa estratégia profissional. Quando bem utilizada, uma das formas mais inteligentes de acumular patrimônio. Então, a gente vê muitos investidores pagando 1, 2, 3, 4, até 10 cartas de consórcio, né, Henrique? Ao longo da vida, ele vai contemplando os consórcios através do sorteio ou através de lance, que é isso que o Henrique vai falar, e ele vai construindo a sua carteira de imóveis para buscar a sua independência financeira e a sua aposentadoria imobiliária. Qual que é a diferença hoje? Qual que é o perfil do investidor? Existem 3 perfis, pessoal. O iniciante, que é aquele que busca segurança, quer sair do aluguel e começa a investir, né? Então ele busca segurança e o primeiro patrimônio. O intermediário, que ele já tem um imóvel e ele pensa em renda passiva mensal. E o investidor avançado, que já tem uma carteira de imóveis e quer otimizar a rentabilidade e reduzir os seus impostos. Por último, pare de mostrar imóvel, comece a apresentar uma solução. Quem entende o perfil muda a abordagem e ganha autoridade. E a provocação, antes que eu quero passar a palavra para o Henrique, é uma provocação que eu venho fazendo em todas as minhas lives. Você se considera um corretor comum ou um corretor especialista? Né? O corretor comum, ele é conhecido como corretor informativo. Ele tem abordagem tradicional. Ele mostra o imóvel, fala da metragem, fala da localização, não sabe responder perguntas técnicas, perde autoridade com o investidor. Já o corretor especialista, ele traz termos consultivos, né, que é aquele termos de fazer as perguntas certas, fazer um bom diagnóstico, entender as dores do cliente, a necessidade, o incômodo, né, a razão que fez o cliente procurar um consórcio ou procurar um imóvel. Já o corretor especialista é o corretor que entende de produto, de venda consultiva
e o corretor que entende de pessoas. Aí ele começa a jogar em um outro nível. Você não vende imóvel, você vende futuro. Henrique, só a provocação aqui final. Imagine você, corretor, podendo planejar a sua vida para os próximos 5, 10, 15 anos, através da construção de patrimônio, através do consórcio, dessas teses imobiliárias que eu passei aqui, porque o corretor pode pagar uma parcela de 300, 500 reais, como vocês têm feito para os clientes que compram em estúdio com vocês. Todos os meses gerando renda mensal. Isso é aposentadoria imobiliária. Ela começa com uma estratégia, independente se você trabalha ou não. Henrique, você é o nosso convidado especial hoje, licenciado da Demicon desde 2008, mais de 8 mil clientes atendidos, eu e o Orlandini somos clientes teu, o Vinícius também é, e mais de 360 milhões em créditos viabilizados. Especialista em estruturação de patrimônio e aposentadoria imobiliária. Agora, depois dessa, você vai ter que me pagar o almoço, hein, cara? É contigo aí, meu amigo. Já estou tendo mais aulas com você, né? Mais uma vez. Como é bom, né? Ouvir quem ama o que faz e tira desse amor, né? Essa sede, essa vontade de transferir isso aí para as pessoas que estão à sua volta. Legal teu vídeo, Inácio. O que você traz aí, de fato, é algo muito importante para todos nós, né? Principalmente esse ponto final, onde você falou sobre entender de pessoas, né? Comunicação, como levar o melhor, aquilo que cada um pensa, né? Bloqueou o áudio ali. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Em cima do que você está trazendo, né? É bem importante a gente entender o perfil de cada cliente, o que cada um está buscando. Esse ponto que você trouxe sobre o sonho de ter o seu imóvel próprio é algo que foi construído nas nossas mentes desde que a gente nasceu, né? Nossos pais sempre falaram: trabalhe, se forme e tenha seu imóvel próprio, que isso é uma segurança para você, né? Até 1, 2 décadas atrás, só ter imóvel próprio já era o suficiente. Infelizmente, hoje não é mais suficiente ter apenas seu imóvel próprio. Hoje, todos nós temos que ter patrimônio, renda complementar, renda passiva, como você quiser chamar. E aí que entra uma estratégia também do consórcio. Né? Comprar imóvel à vista é uma possibilidade, comprar imóvel através do financiamento é uma possibilidade, né? E comprar imóvel através da alavancagem do consórcio é uma grande possibilidade também. Alguns clientes que eu atendo, depois que a gente conversa e eu mostro as possibilidades do consórcio, poxa, então eu fiz errado. Comprei lá 3 estúdios lá e acabei financiando, coloquei para alugar. Não, cara, você não fez errado. Você está formando patrimônio. Errado é não fazer nada. Errado é não se mexer. E em cima disso, você falou em provocação, né? Uma primeira provocação ou reflexão que eu sempre gosto de trazer para quem eu converso sobre formar patrimônio, ter renda complementar, é a seguinte: até que idade? Qual é a sua expectativa de vida? Essa é uma pergunta que todo mundo precisa responder. Qual é a minha expectativa de vida? 80, 90, 100 anos, 110 anos, né? Cada um tem a sua expectativa de vida. E a segunda pergunta colada a essa é: você vai trabalhar, vamos considerar, Inácio, que a tua expectativa de vida, você é um cara que se cuida, faz academia, se alimenta bem, suplementa, cuida da sua saúde, vai viver até 110, 120 anos tranquilamente. Vai ter um monte de patrimônio, um monte de renda, então pode viver bastante, né? Qual que é a tua expectativa de vida, Inácio? Fala para mim. Olha, o meu avô passou de 100 anos, então não posso ficar por menos, né? Não pode ficar por menos, com tanta tecnologia hoje para cuidar da saúde, né? E fala para mim, Inácio, me responde outra coisa. Você vai trabalhar até os seus 80, 90, 100 anos para gerar renda para a sua sobrevivência? Não, de acordo com o meu planejamento financeiro que eu comecei lá atrás, eu quero me aposentar aí no máximo com 50, 55 anos, onde o meu patrimônio vai ser a minha renda ativa para me pagar meu custo de vida e eu não precisar trabalhar e ter uma vida tranquila minha e da minha família, né? Olha que maravilha. De acordo com o meu planejamento de vida que eu comecei lá atrás, esse é o ponto. Muitas pessoas respondem essa pergunta de que vão viver 80, 90, 100 anos
E quando eu pergunto, e aí, você vai trabalhar até os 80, 90, 100 anos? Não, tá louco? Imagina. Deus me livre. Eu quero parar de trabalhar aos 50, aos 60, aos 70. Cada um tem sua perspectiva de vida. E aí vem o principal ponto da nossa conversa. Ok, mas o que você está fazendo para parar de trabalhar e ter renda para a sua sobrevivência aos 60, aos 70, aos 80 anos, ou, enfim, quando você quiser parar, de fato, de trabalhar por questões financeiras. Então, esse é o ponto mais importante que eu acredito que todos nós que trabalhamos nessa área, onde a gente atende um público que é investidor em imóvel, que tem a preocupação do seu imóvel próprio, que tem a preocupação de ter alguns estúdios alugados, né? Você citou ali que vocês vêm conversando há tempos já sobre estratégia de locação, né? O Airbnb, essa locação de curto prazo, trouxe uma alavancagem de rentabilidade de aluguel muito grande nos últimos anos, coisa que o aluguel tradicional não oferecia, né? Então, hoje tem várias estratégias para você rentabilizar melhor o seu investimento. Então, esse é um ponto bem importante. A gente tem que levar para os clientes essa reflexão. E posso dar uma dica muito importante para o corretor aqui, para ele começar a pensar nisso, porque eu quero, como eu fiz a provocação, o primeiro cliente é o corretor, e quando ele entende a investir, ele consegue orientar muito melhor o cliente dele. Pessoal, como que eu comecei a formar minha aposentadoria imobiliária? Eu comecei do zero, não era corretor, eu era um CLT, e quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro, eu tirava 10%, Henrique, de todas as minhas vendas e colocava na antiga poupança, que hoje nem se coloca na poupança, porque hoje você tem tanto acesso aos outros meios financeiros que você já coloca automaticamente no CDI, né? Então, o que eu fiz? Ao atingir meu primeiro 100 mil investido, com esse dinheiro eu fui lá, liguei para o Henrique e falei, Henrique, eu tenho hoje uma rentabilidade de 900 a 1.100, dependendo do mês. Qual é o valor do consórcio que você consegue me vender sem entrada para mim começar a formar meu patrimônio? Isso foi há 11 anos atrás. E aí eu comprei minha primeira carta de consórcio, 3 meses depois comprei uma segunda carta de consórcio e com o rendimento eu pago a parcela do consórcio. Ao pagar a parcela do consórcio, eu fui para o outro rendimento. O que é? Comprar o imóvel na planta, pagar o imóvel, financiar o imóvel e que o aluguel do imóvel pague a parcela do meu financiamento e que em 12 anos esse imóvel esteja quitado e com a receita do aluguel eu tenha mais uma fonte de renda. E no final o corretor tem que entender o seguinte: quantas fontes de renda diferentes eu vou criar sem depender do meu trabalho e do meu esforço? Eu acho que o pontapé inicial eu acabei de dar, né, Henrique? Sim, sim, sim. Perfeito. Essa é uma reflexão, atitude que todo mundo tem que ter, né? Deixa eu desmitificar uma coisa e colar nisso que você está falando sobre antes de oferecer para as pessoas, eu tenho que comprar. Essa é uma máxima muito verdadeira. Ninguém vende aquilo que não acredita. Então, é importante que todo mundo entenda, acredite, seja cliente, use aquele produto que está comercializando. Uma desmistificação é com o seguinte: o corretor, ele tem por objetivo vender imóveis, obviamente. Então, ele atende o cliente, entende a necessidade do cliente, quer vender imóvel. E existem 3 maneiras de se pagar um imóvel no Brasil. Ou você paga à vista, quando o cliente tem o recurso já, né, guardou esse dinheiro, ou você dá uma entrada e financia, ou faz o consórcio. Desmistificação. O consórcio, ele não é concorrente da compra à vista, ele não é concorrente do financiamento. Corretor, você pode muito bem continuar fazendo exatamente o que você vinha fazendo até hoje. Porém, hoje você vai descobrir uma oportunidade de agregar algo a mais para o teu cliente, para que ele continue comprando mais imóveis seus no futuro. Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu vou conversar com um corretor de imóveis, já tive o prazer já de, inclusive, ir na Imóveis de Primeira, bater um papo com a turma lá um tempo atrás, né? E também em outras imobiliárias. Primeira questão é essa: o corretor coloca uma barreira, né? Não, mas se eu vender um consórcio para o cliente, eu vou ter que aguardar ele contemplar, não vou vender o imóvel de imediato. Calma.
continua tendo teu cliente e tenta vender para ele com a compra à vista, tenta vender com o financiamento. Se não der, o consórcio passa a ter uma alternativa. Você concorda que quando o cliente não compra o teu imóvel à vista ou via financiamento, você perdeu esse cliente? Só que o ativo maior que nós temos são as pessoas. Não faz sentido eu atender uma pessoa, entender o cenário dela e não conseguir concluir uma oferta para ela. Venda nada mais é do que você apresentar uma solução adequada para o que o cliente busca, para o que a pessoa busca. Somente isso. Ou por que muitas vezes eu bato na trave e não consigo vender? Porque simplesmente eu ainda não encontrei uma solução adequada para o cliente. Então, esse é o ponto que a gente tem que entender. Tirar um pouquinho da preocupação, da cabeça da preocupação de eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que vender. Mas sim, eu tenho que entender a necessidade do cliente e eu tenho que descobrir, buscar, pesquisar no mercado. A Imóveis em Primeira tem uma plataforma de imóveis que com certeza atende a maioria dos clientes, a maioria das demandas dos clientes que vai até vocês, né? E aí sim, oferecer o produto adequado. Então essa é a principal questão. Fiquem tranquilos, vocês vão continuar vendendo imóveis à vista por financiamento, mas a partir de hoje vão agregar também o consórcio como uma ferramenta de alavancagem. Por que o consórcio como uma ferramenta de alavancagem? Porque ele proporciona exatamente o que o Chinasa estava falando. Proporciona hoje que qualquer pessoa possa comprar um imóvel, possa montar uma carteira de imóveis de locação, apenas com uma parcela mensal. Então, tem muitos clientes que muitas vezes deixam de comprar o imóvel que gostaram, porque não querem se descapitalizar. Ainda mais nos dias atuais, em que a taxa de juros está muito alta e os investimentos financeiros vêm tendo uma boa rentabilidade. Não faz muitas vezes sentido a pessoa pegar o dinheiro do banco e colocar no imóvel para locação, né? Então, cara, eu gostei do imóvel, eu quero comprar, é um lançamento, eu sei que daqui a pouco aqui nessa região vai potencializar, vai rentabilizar bem meu imóvel, mas, poxa, eu vou dar uma segurada porque, cara, tá rentabilizando bem o meu dinheiro lá no banco. Então, o consórcio ele protege disso. Ele pode, hoje, fazer uma parcela, buscar a contemplação, obviamente que desde o primeiro mês ele pode ser sorteado, esse é um plus que o consórcio oferece, mas existem os lances, né? Essa é uma outra dor, né, de quem trabalha com consórcio. Puxa, mas eu não sei quando que eu vou ser contemplado. O lance é muito alto, de fato, o lance é muito alto hoje, por conta da concorrência e também da taxa de juros, né? Muitas pessoas querem fugir do financiamento e aí usam o consórcio como alternativa. Mas existe o sorteio, existe o lance do próprio crédito, existe o lance com recurso do cliente, limitado e livre. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes eu quero falar e ficar um pouquinho aqui no conceito da operação. É muito importante que todos entendam o conceito da operação. Qual é o conceito? Formar patrimônio e ter renda para o futuro. O tempo é um fator decisivo nesse processo. O tempo pode ser utilizado a favor ou contra nós, investidores. Então, eu vou ter a audácia agora, né, de buscar fazer uma simulação como eu estivesse vendendo para vocês. E é o que o Chinasa falou, né? Primeiro eu tenho que comprar a ideia, né? Comprar o produto, e depois vai ser mais fácil vender. Então, escute como se de fato você tivesse a condição, o interesse e quisesse fazer esse tipo de investimento. Então, o primeiro ponto é esse, é entendermos a necessidade. Eu acho que ninguém aqui discorda que vai precisar ter uma renda, um patrimônio, uma renda complementar no futuro. Se tiver algum herdeiro aqui assistindo, ok? É outra conversa. Eu não tenho essa preocupação porque eu vou herdar um patrimônio. Mas a gente sabe que isso é a minoria das pessoas. A maioria somos iguais nós, né? São iguais nós, que temos que suar a camisa, fazer acontecer, formar nosso patrimônio, nossa renda futura. Então, o primeiro entendimento é esse. Não dá mais, ainda mais nós que trabalhamos nesse mercado. A gente não pode mais colocar uma vira nos olhos e falar, não, eu não vou fazer nada para formar meu patrimônio. A clareza de que eu tenho que formar patrimônio, eu acredito que já existe, né? Ainda mais para quem está no time do Chinasa. É um cara que defende, fala muito sobre isso, explica sobre isso, abre, né, a visão de cada um para isso. Então, acho que a clareza já existe. Agora, por que não tem atitude? Porque muitas vezes, né, existem pessoas que entendem que vão trabalhar, vão viver 80, 90, 100 anos, entendem que vão usar dinheiro até o último dia da sua vida. Isso é uma coisa que, por mais óbvio que seja,
Não é todo mundo que acredita. Cara, eu vou usar dinheiro e qualquer pessoa, qualquer ser humano vai usar dinheiro até o último dia da vida. Ou seja, só me restaram duas alternativas. Ou eu vou trabalhar até o último dia da minha vida, que eu acho que ninguém quer, ou eu vou formar patrimônio para ter uma renda complementar o quanto antes. Uns com 50, uns com 60, uns com 70, vai de cada um. Ou seja, eu preciso começar. Eu preciso começar. Por que eu digo que o tempo ele pode ser positivo ou negativo? Pode ser que eu pense, cara, eu só tenho 25 anos, eu só tenho 30, só tenho 35 anos. Então eu ainda não preciso começar a cuidar do meu futuro. Errado. Quanto mais tempo você tem, mais vezes você vai multiplicar essa operação e maior vai ser o teu patrimônio. Menos você vai precisar descapitalizar, menos vai precisar pagar juros de banco. O interessante é que você atinge uma formação de um patrimônio imobiliário. É obrigatório hoje ter patrimônio imobiliário, mas que você também tenha um patrimônio financeiro acumulado. Sabe aquela história de quem tem lá 30, 40, 50 imóveis, mas não guardou dinheiro, colocou tudo em imóvel? E aí essa pessoa tem, por exemplo, problema de saúde e não consegue fazer o tratamento porque não conseguiu vender o imóvel com a liquidez necessária para isso. Isso está errado, você só ter imóveis. Está errado só ter dinheiro, né? Hoje estamos num bom momento, mas quantos golpes já teve, por exemplo, no Brasil? Quantas pessoas acumularam e, de repente, perderam dinheiro? Então, equilíbrio. Nós precisamos formar um patrimônio imobiliário e financeiro ao longo da vida. Por isso que eu sou um defensor do consórcio, porque eu consigo comprar imóvel, formar um patrimônio imobiliário, sem muitas vezes me descapitalizar, ou me descapitalizando o menos possível, através do lance, e preservando também o patrimônio financeiro. Então, ponto. Não precisamos mais discutir sobre isso. Se alguém discorda que há essa necessidade, vamos ter que conversar de outra maneira, de uma maneira mais clara, mais objetiva. Mas não tem como. Você vai trabalhar até o último dia da tua vida ou sem formar patrimônio. Então, você precisa começar. Por que usar o consórcio como uma ferramenta? E mais uma possibilidade. O consórcio não é o melhor produto do mundo. O imóvel na planta valorizado não é o melhor produto do mundo. Mas a gente tem que ter tudo isso diversificado na nossa carteira. É um excelente produto consórcio. Comprar imóvel e vender com uma valorização pós-construção é um excelente produto de investimento. Comprar imóvel na planta para pegar a valorização, chegar no momento da entrega, você alugar ele por um valor que você pagou muito menor do que ele vale, é um excelente investimento. Então, a gente tem que diversificar. Então, não existe também, por mais empolgado que eu seja com o produto, como vocês são na Imóveis de Primeira ou outras imobiliárias, né, por venda de imóvel, não existe uma máxima. Né? O que existe sempre é o equilíbrio. Então, por que o consórcio? Desde já, o Chinácio começou guardando 10% da renda dele. Isso deveria ser lei. Deveria estar na escola. Desde o primeiro salário, deveria 10% ir, né, para investimentos. As pessoas seriam muito mais tranquilas no futuro se fizessem assim. Enfim, Chinácio guardava o valor lá. Hoje você pode fazer isso através do consórcio. O consórcio protege você de você se desviar do objetivo. Muitos clientes são preocupados com o tempo de contemplação. Partindo do princípio que estamos falando até agora, esqueçam o tempo de contemplação. Se você tem 30 anos, você tem 50 para formar patrimônio. Se você tem 20, você tem 60. Vamos colocar ali 60, 70 anos de aposentadoria. Se você tem 20, você tem 50 anos para formar patrimônio. Se você tem 30, você tem mais 30, 35, 40 anos para formar patrimônio e assim por diante. Então, o tempo, muitas vezes, ele está ao nosso favor, como pode não estar, se já tiver com uma idade mais avançada. Por isso, a necessidade de iniciar o quanto antes disso. Então, você inicia. O consórcio, ele é um investimento que não tem liquidez. Isso, alguns investidores veem como negativo e eu vejo como muito positivo. Por que é muito positivo não ter liquidez? Ou seja, eu não consigo pagar 6 meses, 1 ano, 2 anos do consórcio e falar dele como eu não tenho mais interesse ou eu preciso do dinheiro, me dá esse dinheiro de volta. Ele não tem liquidez imediata. E isso é muito bom. Por quê? Qual é o objetivo do cliente? Formar patrimônio e ter renda futura. Uma das principais falhas da Previdência Privada, que é um dos produtos mais vendidos no Brasil para complemento de aposentadoria, por mais que ele é péssimo, mas infelizmente ele é, os bancos oferecem muito isso, tem um marketing muito forte em cima disso. Uma das principais falhas da Previdência é a liquidez. E aí, quando tem liquidez, você foge, você sai, você desvia do teu objetivo. Então, isso é muito ruim. Você não ter liquidez é bom porque
Se você inicia um consórcio hoje, com 25, com 30, com 40, com 45, com 50 anos, e honra ele até o fim, é 100% de certeza que você vai formar o seu patrimônio e vai ter uma renda de aluguel desse patrimônio formado. Então, não ter liquidez é algo muito positivo. Ele te preserva no planejamento, naquele plano ali de formar patrimônio. Essa é a primeira vantagem do consórcio. Segunda vantagem do consórcio, a contemplação. Desde o primeiro mês, você já pode ser contemplado, por exemplo, por sorteios. Você vai entrar num grupo de participantes, todos fazem arrecadação mensal, o grupo arrecada um volume financeiro, que é distribuído para 2, 3, 4, 5, 10, 20 clientes, dependendo do tamanho do grupo, mensalmente nas contemplações. Primeiro é por sorteio, todo mundo tem chance igual, e só concorre quem está ativo. Outro ponto importante do consórcio, pagar em dia. Muitas pessoas pagam em atraso e não concorrem. Quem já é contemplado, quem já foi contemplado, também não concorre mais. Então, o grupo começa cheio, com um número X de participantes, mas ele vai diminuindo ao longo do tempo e, por consequência, aumentando as chances daqueles que não foram contemplados, porque vai diminuindo a concorrência. Então, o sorteio é o primeiro ponto. Segundo ponto do consórcio, o lance do próprio crédito. Existe a oportunidade para quem não está capitalizado ou não quer descapitalizar, trabalhar com o lance do próprio crédito. Isso já faz também as suas chances de contemplar aumentarem consideravelmente. E, por fim, duas categorias de lance com recurso próprio. Então, aquele cliente que tem uma necessidade mais imediata, aquele cliente que tentou aprovar um financiamento e não conseguiu, um financiamento dando 40%, 50% de entrada, ele tem no consórcio a oportunidade de buscar essa contemplação, usando esse recurso para antecipar a sua contemplação. Então, essa é a segunda vantagem do consórcio. Alguns clientes falam assim, Rick, putz, não quero fazer, cara, não sei quando que vai contemplar, tenho medo disso. Pois bem, vamos lá, qual é o teu objetivo? Meu objetivo é comprar um estúdio de 300 mil para alugar. Legal. Quanto você já tem guardado? X, Y ou não tenho nada? Muitas pessoas não têm recursos guardados, né? E aí, para esses clientes que nós vamos vender também. Pois bem, e quando você pode investir por mês? Eu posso investir R$1.000 por mês. Exemplo apenas. Bora lá. 300 mil por R$1.000 por mês? Quanto tempo esse cara vai levar se ele não fizer o consórcio? Mais ou menos ali uns 260, 270 meses. Né? Seria 300 meses, 300 mil por mil, né? Mas, como tem a correção no dinheiro, uns 250 meses. Ou seja, 20, 22 anos ele vai levar para comprar o imóvel próprio. O imóvel dele investindo R$1.000 por mês. Com o consórcio, desde o primeiro mês ele pode ser contemplado. Pode ser contemplado 2 anos depois, 5 anos depois. Ou seja, com certeza ele vai ser contemplado antes daquele período que ele levaria para fazer isso sozinho. Então, o consórcio traz a oportunidade desde o início da contemplação. Essa é uma vantagem muito grande. Quem tem urgência, por exemplo, vai buscar outras alternativas. Por isso que eu falei que vai comprar à vista, vai comprar por financiamento, e está tudo certo. Esse é o caminho dessa pessoa. Mas, se ele não conseguir por essas vias, ou não tiver essa urgência, o consórcio ele é um mecanismo para que você ofereça para o cliente para ele trazer essa alavancagem. E por que nós criamos o termo, por que existe essa questão da aposentadoria imobiliária? Por que a aposentadoria? Porque é uma ligação, a renda dos aluguéis que os imóveis proporcionam é a tua receita para o teu futuro. Né? Imobiliária porque é atrelado ao imóvel, como o Chinás falou. Não existe hoje investimento, nunca existiu mais seguro que o imóvel. Né? Vem a criptomoeda, vem o dólar, vem o ouro, vem um monte de coisa que o mercado inventa, renda variável com ações, né? Mas tudo isso tem um risco muito grande. Mas também tem que ter na carteira tudo isso. Faz parte, mas moderadamente. O imóvel não. Aconteça o que acontecer, é crise política, é guerra, o que quer que seja, o imóvel é teu. Você não perde esse imóvel, você não perde a rentabilidade. Então tem que ter imóvel na tua carteira. Voltando ali. Bora lá. Comecei hoje. R$1.000 por mês. Hoje, por R$1.000 por mês, eu faço um consórcio de 300 mil. Na parcela reduzida, voltada para investidor, onde você paga até a contemplação. Exemplo, para ficar muito claro o processo. Levei 20 meses para contemplar. Investi 20 parcelas de R$1.000, ou seja, R$20.000. Contemplei 300 mil. Imóveis de primeira, Chinastro, Orlandini, galera aí, corretor, estou com 300 mil no bolso.
eu quero comprar um imóvel. Por isso o Chinasco falou que quando o cliente vem com o dinheiro do consórcio, muitas vezes ele vai buscar um imóvel pronto, porque ele já quer colocar para alugar esse imóvel e começar a gerar uma receita, né? Tem aquele cliente que já tem patrimônio, que já tem imóvel quitado. Ele pode atrelar a liberação do crédito dele nos imóveis que ele já tem, pegar os 300 mil e comprar 2, 3 imóveis na planta, para que dali a 2, 3 anos ele triplique o patrimônio dele. Então tem também essa possibilidade. Eu quero passar para vocês um pouquinho o conceito do papai e mamãe do consórcio, mas saibam que o consórcio é muito flexível, né? De acordo com o cenário, com a estrutura do cliente, muita coisa dá para fazer com o consórcio, tá? Então, bora lá. Paguei 20 meses, investi 20 mil, fui em imóveis de primeira, comprei um estúdio, coloquei para alugar e, a partir daqui, é o aluguel que paga as minhas parcelas. Cara, essa sacada de autofinanciamento, eu trabalhei 10 anos em banco e é incrível, né? Quando a gente não está com a mente virada para abrir as possibilidades, cara, você fica muito engessado a uma ou duas coisas somente. E você não enxerga possibilidades que não são difíceis de enxergar, muitas vezes até óbvias, mas passam despercebido. Por isso que eu falei no início, corretores, abram a mente, desmistifiquem, vocês vão continuar vendendo imóvel, ganhando muito dinheiro com isso, mas podem trazer o consórcio como uma ferramenta para alavancar ainda mais o ganho de vocês e atender ainda melhor o cliente de vocês. Então, essa questão do autofinanciamento é incrível. Então, nesse cenário que eu desenhei aqui, que é apenas um cenário, uma simulação, eu posso dizer que nós podemos concluir que compramos um imóvel de 300 mil, por quanto? 20 mil reais. Que foi aquilo que eu investi até a contemplação. Se depois eu coloco o imóvel para alugar e ele financia o restante, eu não coloco mais dinheiro do bolso meu. Ah, vai ter a vacância, um momento ou outro o imóvel não vai ficar alugado, não vai gerar 100% do valor da minha parcela para que eu cubra. Mas olha a diferença que eu tenho entre o que eu investi e o valor do meu patrimônio. Eu tenho mais 280 mil para cenários assim, óbvio que eu não vou colocar todo esse dinheiro, né? Por mais que haja um desvio ou outro, ainda assim eu vou investir muito menos do que eu paguei. Então, esse é o primeiro grande ganho do consórcio. Eu consigo comprar patrimônio sem me descapitalizar, investindo apenas uma parcela mensal e pagando apenas um pedaço do imóvel, uma parte dele, que é aquilo que eu investi até a contemplação. Esse é o papai e mamãe do consórcio. Então, quando eu atendo um cliente, eu digo assim, Chinasco, o que a gente vai fazer lá para comprar imóvel no lugar? Fala, cara, vamos nos dar você mesmo, dá para você mesmo. Se dê um ano para tentar ser contemplado. Se dê 2 anos, você que estabelece o prazo. Se dê um período X para tentar ser contemplado, ou pelo sorteio, ou pelo lance do próprio crédito, que são modalidades que fazem com que você não descapitalize. Por que eu falo isso para o cliente? Porque, gente, ele não tem a pressa de contemplar a necessidade quando é para formação de patrimônio. Se eu tenho um cliente que quer comprar imóvel para uso, é outra conversa, tá? Nessa parte de formar patrimônio. Ele não tem a necessidade de comprar imóvel já, de contemplar já. Eu tenho 47 anos. Eu vou trabalhar até os 55, até os 70, 70, não sei. Mas eu hoje tenho oportunidade de gerar receita. Eu não preciso hoje de receita complementar. Só que aos 60, 70, 80, eu vou obrigatoriamente precisar. Porque eu não vou ter as oportunidades profissionais que eu tenho hoje, e eu não vou ter a energia, a disponibilidade de trabalho que eu tenho hoje, natural. Isso é um processo natural do ser humano. Então, por que eu tenho que contemplar agora para comprar um imóvel já e colocar para alugar já? Não tem essa necessidade. Então, eu digo para ele, cara, tenta contemplar e comprar sem usar teu recurso. Se você conseguir, você tem um patrimônio e você tem o dinheiro salvo no banco. Você tem as duas frentes de investimentos. Então, essa é a primeira proposta, a primeira ideia que eu dou para o cliente. Segundo processo. Poxa, Henrique, passou esse período e eu não contemplei. Legal, vamos começar a trabalhar com antes do próprio crédito, também para você não descapitalizar. Passou um período e eu não contemplei. Ok, vamos usar agora uma parte, uma reserva financeira sua, para começar a ofertar um lance e buscar a contemplação com parte do seu dinheiro. Hoje existem lances a partir de 25%, 30% de recurso próprio. Então o cliente consegue comprar um imóvel de 1 milhão com 250, com 300 mil de lance, através de um planejamento. Tá? Então, dá para eu comprar um imóvel dando lance menor do que aqueles clientes que têm
necessidade, emergência, urgência. Para vocês terem uma ideia, o cliente que quer contemplar de ontem para hoje, imediatamente, hoje está dando um lance no consórcio na ordem de 60%, 65%. Altíssimo lance. Não encaixa para quem quer formar patrimônio. Não faz sentido descapitalizar tanto. Por isso a importância de um atendimento honesto, transparente, claro com o cliente. Então, esse é um processo que a gente não usa na parte de formação de patrimônio de aposentadoria imobiliária, de renda complementar, né? Então, esse segundo encanto do consórcio tem que ser muito claro. Eu tenho disciplina, começo a guardar dinheiro, aguardo a contemplação, compro o imóvel e alugo. Acabou a primeira perna, a primeira parte, a primeira etapa do meu investimento. Qual que é a segunda etapa? Exemplo, contemplou no 20º mês, estamos nesse exemplo ainda. Contemplei, comprei imóvel, aluguei. Henrique, volta aqui. Eu quero continuar pagando em milão. Vamos fazer uma segunda carta de crédito. E nós começamos uma segunda carta de crédito. E aí vamos de novo. 1, 2, 3, 5 anos. Contemplei, comprei, aluguei. Faço uma terceira carta de crédito. Por isso a importância do tempo. Tem clientes que têm 20, 30, 40 anos para formar patrimônio. Se o cara tiver uma contemplação em média a cada 5 anos, em 30 anos ele tem 6 imóveis. Investindo a mesma parcela mensal. Não pagando pelos 6 imóveis, pagando apenas aquilo que ele investiu até a contemplação. Então é fantástico esse poder da multiplicação que o consórcio traz. Então esse é o segundo ponto, que tem que ficar claro, todo mundo tem que entender e tem que fazer. Como assim, Henrique, tem que fazer? Ou você faz isso, ou você tem a habilidade de guardar dinheiro sozinho, multiplicar esse dinheiro, a disciplina de não mexer nele, aguardar o tempo e formar patrimônio também. Você tem que formar patrimônio. Não existe mais a aceitação de que eu não estou fazendo nada. E detalhe, importante também, muita gente fala sobre formar patrimônio que está investindo, mas não faz proporcional ao que precisa. Então é importante também esse entendimento com o cliente de que qual patrimônio você precisa atingir, quantos imóveis você tem que ter, qual que é a renda complementar que você tem que ter. E aí sim, em cima disso, fazer um investimento direcionado para isso. Tá? Então, para ficar claro essa parte, disciplina, necessidade de formar patrimônio, oportunidade da contemplação, autofinanciamento após a contemplação, comprar imóvel sem pagar o valor total dele e multiplicar essa operação ao longo do tempo. Diz para mim, Inácio, essa cronologia, é possível que nós, profissionais liberais, aqui a gente está falando de corretores, né? Mas quantos profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, hoje muita gente, empreendedor com CNPJ, não é mais CLT, e mesmo que seja, qual que é a renda hoje que o governo paga de aposentadoria mínima, né? É possível para qualquer pessoa fazer essa cronologia e entrar nesse tipo de investimento? Com certeza, Henrique, até porque o consórcio você pode comprar sem entrada, sem análise de crédito, e ele serve como uma poupança forçada, ao qual você vai contribuir com uma parcela todo mês que você poderia estar gastando esse dinheiro em algum lazer, alguma coisa que desvia o teu foco e você vê que o tempo passa rápido, né, Henrique? A gente contratou uma carta lá há 11 anos atrás, eu estou pagando ela ainda, em breve serei sorteado, né? Mas se não for sorteado, no final dos 15 anos, que foi o período que eu contratei, eu vou resgatar o meu dinheiro ainda corrigido pelo INCC. Então, o consórcio ele é uma aposentadoria imobiliária, você não perde. E dentro da nossa trajetória, eu lembro de alguns clientes que a gente viabilizou negócios através do consórcio. Se você me permitir, posso contar aqui. Claro, claro. Teve uma cliente na época que ela tinha um imóvel de 350 mil e ela vendeu esse imóvel e ela recebeu esse dinheiro e durante o processo que ela vendeu o imóvel, ela ficou 30 a 45 dias procurando o imóvel até receber o valor integral do financiamento. Porém, eu saí mostrar apartamentos para ela de 350 mil, Henrique, e o poder aquisitivo dela não estava de acordo com o imóvel que ela queria morar. O que atendia as necessidades dela
era um imóvel de 530, 515 mil, 550. Porém, quando ela foi no banco, depois da visita que a gente encontrou o imóvel, eu lembro até hoje que foi o Prime Class da Suel, lá na Rua Amazonas. Quando a gente encontrou o imóvel durante esses 45 dias, que ela olhou para mim, Ignácio, agora eu vou procurar um banco para financiar o restante. E, por surpresa dela, quando ela chegou no banco, de acordo com a taxa de juros, que era muito menor que hoje, ela não tinha renda para financiar essa diferença. E aí ela me ligou frustrada, porque o sonho dela estava acabando ali. Né? Ela me ligou e ela falou, Ignácio, passamos 45 dias visitando o imóvel, eu quero morar no Prime Class, eu encontrei o imóvel, a minha filha amou, porém eu não tenho como financiar. Será que o proprietário não parcela a diferença? Ela chegou até a me propor isso. Eu lembro para ela, era Ângela o nome dela, eu falei, Ângela, se acalme que nós vamos arrumar uma solução. Liguei para o Henrique, estou com uma cliente que tem 350 mil na conta, o imóvel está 530 mil, será que a gente consegue contemplar uma carta o quanto antes para ela comprar esse imóvel? E aí, a primeira coisa que o Henrique falou, Ignácio, nós vamos dar um jeito, né? Porque você sempre foi muito otimista, nós vamos conseguir. E qual foi a parte que eu vi que a gente conseguiu acalmar a cliente? Primeiro a gente chamou a cliente para tomar um café na Demiconce, né? Me recebeu lá, eu lembro que fosse hoje isso. Nossa, 7 de setembro. E na hora que você mostrou para a cliente o valor da parcela que ia ficar após a contemplação, ela falou que, Ignácio, mas essa parcela é muito menor da parcela que eu tinha visto no banco. Como que eu faço para pegar esse dinheiro hoje? Né? Porque ela estava muito ansiosa. O que a gente fez? Olha onde vem a consultoria. O Henrique mostrou para ela ali a carta que ela ia comprar, os lances que ela ia fazer, né? Como ela tinha mais de 55%, 60% do valor do imóvel que ela queria comprar na mão dela, o Henrique montou um planejamento de lance para ela e eu liguei para o proprietário e falei assim, olha, a Ângela vai comprar teu imóvel, nós vamos fazer o contrato de compra e venda e o dinheiro pode ser que saia em 30, 60 e 90 dias. Você aguarda? E a gente vai colocar isso em contrato, caso não aconteça, vai ter ali a multa do Arras. Pode ser? Pode ser. O que eu fiz? Eu amarrei o proprietário, assinamos um contrato, em 30 dias a cliente deu o lance, eu lembro muito bem que não contemplou no primeiro lance ainda, né? E nos 60 dias contemplou e a cliente conseguiu comprar o imóvel, o proprietário já estava vendo o outro imóvel e foi tudo muito casado. E eu trago esse gancho aqui para os corretores, foi o seguinte, a cliente me ligou do banco muito triste, na hora que ela recebeu a negativa, que ela não poderia comprar aquele imóvel que eu tinha encontrado para ela. E foi através do consórcio que eu viabilizei e a parcela dela ficou muito menor, inclusive sobrou um residual da carta de crédito dela, porque daí aprovou um valor maior, né, por conta da entrada que ela tinha, e ela usou para pagar o ITBI e a documentação do imóvel. Essa mulher me agradeceu tanto que até hoje ela manda umas correntes para mim aqui no grupo ainda. E hoje o imóvel que ela comprou, Henrique, vale mais de 1 milhão. Né? Vale mais de 1 milhão. Sim. Isso é muito possível ser feito, sabe? A gente consegue fazer uma análise de todo o histórico de contemplações dos grupos. Né? Hoje a Demicon tem mais de 120 grupos ativos. Então, eu consigo entender através do estudo do cliente, qual que é o valor que ele precisa, prazo que ele tem, a necessidade dele, e apresentar para ele o histórico do que vem acontecendo. Por isso que, naquela oportunidade, até hoje é assim, né, a gente costuma dizer que é possível a contemplação acontecer em até 3 meses. Como assim? Eu pego um histórico do grupo e analiso. Ver como o que os clientes têm ofertando para contemplar. E faço o planejamento em cima dele. E foi o que aconteceu com a dona Ângela naquela oportunidade, acontece com inúmeros clientes. Né? A gente consegue fazer essa previsibilidade de contemplação, obviamente. Né? A pessoa sendo preparada, ela estava preparada, ela tinha boa parte do recurso para isso. Né? Então, de novo, o que eu tinha dito no início, existem muitos casos de clientes que, infelizmente, você, corretor, deixa de fazer negócio porque não encaixou uma coisa ou outra.
né? Ou não teve entrada, ou não aprovou o financiamento, a parcela ficou alta, e assim por diante. E aí? Você vai virar as costas para esse cliente? Muitas vezes é o que nos resta fazer, né? Aí fica lá no pipeline, de repente, 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, você liga e vê como que está a situação atual, e aí, em cima disso, faz alguma oferta, né? Mas não precisa disso, né? Dá para buscar atendê-lo já de antemão. Eu fiquei preso aqui na questão da aposentadoria imobiliária, porque é bem importante, como o Inácio disse lá no início, né, que todos nós que atuamos nesse mercado, a gente entenda as possibilidades. E o consórcio, ele é hoje, o que a Debicom cresceu muito nos últimos anos? Tem uma necessidade que as pessoas descobriram de formar patrimônio, né? Como a gente estava falando, o sonho de imóvel próprio, ele não é mais suficiente, não é mais só isso que precisa, né? Hoje tem que ter imóvel próprio e tem que ter patrimônio. Tem muita gente que está optando por não ter imóvel próprio, mas ter patrimônio. E essa analogia é muito fácil de entender. Eu faço um crédito, o qual eu assumo um prazo de pagamento de quitação em 20 anos. O prazo do consórcio normalmente é 20 anos, tá? Um prazo mais curto que o do financiamento. Eu, com o tempo, compro o meu imóvel. Se eu compro o meu imóvel, ele não gera receita, concorda? Não estou colocando ele para alugar. Eu tenho que pagar ele durante 20 anos. Então, esse é o meu cenário. Em 20 anos, investindo X valor por mês, eu conquisto um imóvel. Se eu, ao contemplar, compro imóvel para alugar, o meu orçamento libera. E eu consigo fazer uma segunda operação e ele, de novo, em busca de uma segunda contemplação e de uma compra de um segundo imóvel. De novo, se eu for contemplar uma média de cada 5 anos, se eu tivesse meu imóvel próprio, teria um imóvel. Fazendo consórcio, comprando imóveis para formar patrimônio de terreno, eu tenho 4 imóveis com o mesmo investimento. Então, muita gente já está entendendo isso, que além de imóvel próprio, ou a parte do imóvel próprio, comprar imóvel para formar patrimônio, financeiramente é muito melhor, né? Então, esse é o ponto que a gente ficou preso aqui, falando sobre a aposentadoria imobiliária. Mas, todo e qualquer cenário que envolver dinheiro, consórcio atende. Então, você, corretor, ao atender um cliente, se defrontar com alguma situação em que não passou a compra à vista, que também não tem muita coisa, né? Ou o cara tem dinheiro para comprar à vista, ou ele financia. Esse cara que fica, deixa eu ver, vou pensar se eu compro à vista, se eu financio, ele não comprou o produto, ele está dando desculpa porque ele quer fugir daquela situação ali. E aí o erro é nosso, de não ter identificado exatamente o que ele quer, né? Então, ou o cara gostou e compra à vista, ou financia, ou que diz não dá para ficar em cima do muro, né? E aí esse cliente que toma uma decisão, se essa decisão for de não por motivos financeiros, o consórcio vai atender. Então, há essa possibilidade. Depois eu vou pedir para o Inácio compartilhar com vocês o QR Code aí do meu contato, né? Sempre que vocês precisarem de alguma assessoria nesse sentido, né? Obviamente contem comigo. E também, né? A formação de patrimônio de cada um, né? É algo que todos nós temos que fazer, né? Assim como o Inácio, o Landini, né? O Vini, outros clientes outros profissionais aí são meus clientes também, sou cliente de vocês, também compro imóvel na planta, então é algo que a gente tem que fazer, né? Então fica o convite aí também para me chamar e batermos um papo sobre isso. Então as duas frentes estão abertas, né? Para vocês usarem o consórcio como um mecanismo de investimento para a vida de vocês, né? E também ter ele como um produto para auxiliar no atendimento dos clientes de vocês.